paz do Senhor. Já aproveitando que estão em pé, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui com os irmãos, o pastor Juscelino, pastor Cleiton. Queridos irmãos, eu sou grato a Deus, muito feliz de estar aqui e principalmente pela presença do nosso Deus que se faz presente em nosso meio, tocando em nosso coração, ministrando aos nossos corações. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 8 ao versículo de número 15. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que ela ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Os irmãos podem se sentar, por favor. Aleluia. Conforme eu disse ao iniciar a leitura, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um servo que Deus levantou no Novo Testamento para fundar várias igrejas em várias cidades. E esse apóstolo Paulo também Deus levantou para escrever boa parte daquilo que nós chamamos hoje do Novo Testamento. Essa carta particular que ele escreveu, ele dirigiu a um jovem pastor. Seu nome era Timóteo. Esse jovem pastor estava enfrentando alguns problemas na sua igreja local. Ele tinha problemas com as pessoas que olhavam para ele e diziam que ele era muito jovem, que ele não podia pastorear a essas pessoas. Então ele ficava com medo de exercer a autoridade de pastor quando ouvia essas vozes. Um outro grupo que este jovem enfrentava era o grupo das senhoras. Havia um grupo de senhoras muito forte na igreja que estava trazendo uns costumes que eram costumes pagãos, diferentes daquilo que são os costumes de pessoas que têm a profissão de servir a Cristo. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta para incentivar esse jovem a lembrar-se de quem o havia chamado para aquela obra e também para chamar a atenção dos irmãos, para que os irmãos caminhassem como convém os cristãos caminharem. Ele estava dirigindo a igreja numa cidade chamada Éfeso. Essa cidade era muito grande, era uma cidade marítima, tinha um porto enorme, ligava várias cidades do tempo daqueles dias em que eles viviam. Essa cidade também tinha um comércio religioso muito forte. Esse comércio religioso trazia pessoas de todas as partes do mundo para essa cidade. Lá eles compravam livros de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria, e também adoravam uma deusa particular dessa cidade, que na nossa Bíblia chama de deusa Diana, ou tem um outro nome que é Artemis. Essa deusa, a Diana ou Artemis, era responsável pelas florestas, mas também era responsável
pelas mulheres, ela cuidava da virgindade das mulheres, cuidava das mulheres no parto e permitia, segundo a crença daquele povo, que as mulheres fossem mulheres férteis. De modo que a vida religiosa daquela cidade girava em torno da figura da mulher. Os pais, quando tivessem filha novinha ainda, eles pegavam a sua filha, levavam para o templo dessa deusa, para aprender a adorar essa deusa, para conseguir os favores dessa deusa. As mulheres, de igual forma, também buscavam os favores dessa deusa. Estou falando isso aos irmãos, porque esse contexto nos permitirá compreender melhor o que o apóstolo Paulo está falando nos versículos que eu li. No versículo de número 8, o apóstolo Paulo dirige a sua atenção aos homens da igreja. Ele diz o seguinte: quero, pois, que os homens da igreja sejam homens de oração. Paulo está dizendo que os homens da igreja de Éfeso não devem ser conhecidos como os outros homens de fora de Éfeso. Os outros homens de Éfeso não têm responsabilidade espiritual. Os outros homens de Éfeso delegam a sua vida espiritual às mulheres. Esperam que as suas filhas orem, esperam que as suas mulheres orem. Eles mesmos não oram, não buscam a Deus. Mas os homens da igreja de Cristo devem ser diferentes. Devem ser conhecidos como homens de oração, como homens que buscam a face do Senhor. Não aqueles homens que ficam esperando só que suas esposas orem, ou que só os seus filhos orem, mas eles tomam frente também porque entendem que existe uma responsabilidade deles na oração, na busca da face do Senhor. Então Paulo chama a atenção a Timóteo para que Timóteo falasse aos varões: quero que os homens de Éfeso sejam diferentes. Os homens da igreja devem ser diferentes. Devem ser homens que não delegam a sua responsabilidade, que não entregam para os outros a sua responsabilidade. Falando assim, acredito que tem filhos que nunca ouviram seus pais homens orar, só ouviram suas mães orar. Às vezes fica doente, aí o pai já diz: ó, vai orar pelo menino lá. Ele, o homem, nunca foi lá orar com seu filho. Alguns homens só oram na igreja, mas Paulo está dizendo que os homens de Éfeso devem ser diferentes, não devem delegar a sua vida espiritual. Mas eu quero aproveitar essa parte que fala sobre o delegar a vida espiritual, para falar como nós lidamos com as nossas redes sociais. Muitas vezes, delegamos a educação dos nossos filhos aos celulares, à televisão, porque nós mesmos não somos capazes de assumir a dianteira e entender que nós somos pais, que nós não terceirizamos, não delegamos a responsabilidade que Deus nos deu para esses meios de comunicação. Queridos irmãos, é assustador quando nós vemos uma criança que é dominada pelo celular. Quando o pai tenta tirar, ele esperneia, parte para cima do pai, o pai, com vergonha, com medo, deixa o seu filho dominar no celular. Não delegue a responsabilidade da educação dos seus filhos às redes sociais. É um lugar muito perigoso. É uma terra de ninguém, onde muita gente boa se torna tão agressiva que nos assusta. Não delegue a responsabilidade que Deus te deu. Mas também há um outro fenômeno que nós fazemos em relação às redes sociais. Muitas vezes delegamos a nossa fé, a nossa espiritualidade, aquilo que nós consumimos lá nas redes sociais.
Nós não temos uma vida devocional em Deus. Nós não temos uma vida de oração em Deus. Se alimentamos, amontoamos para nós vários profetas que falam lá nas redes sociais e ficamos ouvindo, buscando sempre uma palavra de ânimo para a nossa vida e ignoramos que devemos ter uma responsabilidade espiritual diante de Deus. Gente, eu fico assustado quando eu vejo, por exemplo, aqueles falsos profetas que ficam falando o número da casa, da matrícula, do CPF. Eu fico assustado, eles colocam teu Pix, manda seu Pix que eu vou te dar uma revelação. E tem muita gente assistindo. Eu fico pensando, essa gente não vai para a igreja? Não ouve a palavra do Senhor? Não lê a Bíblia? O que está acontecendo com a gente? Aqueles pastores que dão aquelas respostas pequenas do TikTok, muitas vezes não vão na profundidade dos problemas. Nós não podemos delegar a nossa responsabilidade para as redes sociais. E repito, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fale na igreja. Eu quero que os homens de Éfeso sejam homens de oração. Quero que os jovens sejam jovens de oração. Quero que as mulheres sejam mulheres de oração. E ele continua dizendo que orem em todo lugar, porque ele sabe que nós temos muitas desculpas. Não, eu saio muito cedo para pegar o ônibus para trabalhar, eu saio muito cedo, meu trabalho é longe, chego tarde, não tenho tempo de orar. Então Paulo diz que você deve orar em todos os lugares. Está no ônibus, está em oração. Está no trabalho, está em oração. Está fazendo o trabalho de casa, está em oração. Não delegue a responsabilidade que Deus te deu de você cuidar da sua vida espiritual. Cuide dela. Alimente. Busque por meio da oração. E uma coisa incrível também sobre esse texto aqui, é que o homem mais macho da Bíblia, mais macho da história, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, era um homem de oração. Não era um homem que ficava confiando na força do seu braço. Era um homem que se deitava na presença do Pai, para que o Pai fizesse a sua vontade na vida dele. Continuemos. Então, não delegue a responsabilidade que Deus te deu. Cuide dessa responsabilidade. Cuide da sua vida espiritual. Cada um de nós dará conta dela diante de Deus. Não fique amontoando vários pregadores, vários profetas. Muitos são profetas de Baal, que Deus tem reservado juízo severo sobre essas pessoas. São esses profetas que ficam cobrando pix, revelando essas coisas aí, que são malucas. Eu sei que alguma vez ele pode acertar. E quando ele acertar, você pode pensar que ele seja de Deus. Mas ele não é de Deus. Porque eles são iguais o relógio parado. Acerta a hora 2 vezes ao dia. Porque ele vai jogando para tudo quanto é lado, vai encontrar. Se eu falar nessa noite, Deus me revela que tem alguém com dor de cabeça, certamente tem alguém com dor de cabeça. Porque são problemas da vida que todos nós enfrentamos. E esses falsos profetas que a gente assiste só fazem mal à nossa fé. Porque às vezes a gente ignora a voz do anjo da igreja, dos nossos pastores, porque nós queremos esses falsos profetas que falam coisas boas para nós. Seguindo, quero que orem em todo lugar, levantando mãos santas. O levantar as mãos era uma forma que eles tinham de orar. Mas o que Paulo está querendo dizer é que nós devemos ter uma atitude de santidade. Porque nem em todo lugar a gente pode levantar as mãos. Às vezes você está no ônibus, você não vai ficar orando com as mãos levantadas. Você vai ficar orando em espírito, para não trazer escândalo para a fé. Você pode estar no trabalho, você não vai levantar as mãos. O que Paulo está querendo enfatizar é que sejam pessoas santas, sejam pessoas que vivem, que buscam a santidade.
E a santidade consiste, primeiro, em nos afastarmos do pecado, mas também consiste em nos aproximarmos, nos achegarmos a Deus, mas também consiste em passar a odiar o pecado. Quando falamos de redes sociais, muitas vezes a gente pensa que a nossa rede social não precisa ser santa, não precisa ser pura. Ela pode estar cheia de pornografia, que não tem problemas. Pode estar cheia de vícios, de coisas perversas que ofendem a Deus, que não tem problema. Paulo está dizendo, tenham atitude de santidade. Tenham atitude de pessoas santas, de pessoas que são de Deus, de pessoas que foram chamadas para viver com Deus. Ele fala isso também porque tem em mente os homens de Éfeso, porque os homens de Éfeso, as poucas vezes que iam ao templo da Diana, era para se relacionar com as prostitutas cultuais que estavam lá. Lá tinham 1000 sacerdotisas, então os homens iam para lá, se relacionavam intimamente com essas sacerdotisas, para que a deusa as abençoasse. Então, Paulo diz, quero que sejam homens de oração, mas que sejam homens que buscam igualmente a santidade, que procuram andar em santidade. Eu sei que às vezes nós colocamos desculpas. Eu sou jovem, eu não preciso viver em santidade. Mas isso é uma desculpa que vem do diabo, não vem de Deus. Deus chama também jovens para a santidade. Eu disse aos irmãos que o pastor dessa igreja era um jovem, Timóteo era um jovem, estava solteiro ainda, mas era um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Tinha as suas lutas, tinha as suas dificuldades, mas ele tinha mais do que isso, tinha Deus em seu coração. Tinha Deus em sua vida. Ele era apaixonado por Cristo. Vamos ser jovens assim, apaixonados por Cristo, como Timóteo era, que amam a santidade do Senhor. E uma coisa interessante sobre a santidade nos dá liberdade. Se o marido é um homem santo, ele sabe que seu celular a sua esposa pode pegar a qualquer momento, que não vai encontrar nenhuma conversa atravessada. Se a mulher for uma mulher santa de Deus, ela sabe que seu celular pode abrir a qualquer momento, que seu celular também está consagrado igual à sua vida, espelha a sua vida, que ele pode abrir, não vai encontrar nenhuma conversa atravessada com um outro homem ou com uma outra pessoa, que não seja aquilo que sejam as coisas que Deus aprova. O jovem que anda em santidade sabe que qualquer um pode ver, porque o seu celular, assim como a sua vida, é consagrada a Deus. E Paulo continua, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Nesse versículo 8, o apóstolo Paulo está falando com os varões. Eu estou aqui aplicando a toda a igreja. As atitudes, geralmente, que nós esperamos num homem, que muitas vezes nós manifestamos, é uma pessoa autoconfiante, que confia no seu braço, por isso deixa de orar. É uma pessoa que muitas vezes não está buscando a santidade, porque se deixa dominar pelos prazeres carnais. É uma pessoa que facilmente fica zangado, fica irado, e muitas vezes entra em contenda. Quando falamos de santidade, eu quero até lembrar aqui uma coisa que me deixou muito triste esses tempos atrás. Foi quando aquele mendigo se relacionou com aquela mulher. Gente do céu, o que tinha de crente exaltando aquele mendigo, colocando no Facebook, nas redes sociais, era assustador. Alguém até me chamou a atenção e disse, meu Deus, não é possível.
Eles não são mais crentes. Não entendem que estão exaltando um pecado. Pode tudo em nome da política. Pode tudo em nome do meu apoio a um político. Não pode. Somos chamados à santidade. E essa santidade, o apóstolo Paulo disse em outra parte, que as coisas que as pessoas que não têm Deus fazem em oculto, até dizer em público é torpe, até dizer em público é uma coisa vergonhosa. E aquilo era vergonhoso, e tinha irmãs colocando nas suas redes sociais, tinha homens colocando nas suas redes sociais, exaltando um pecado, exaltando uma coisa vergonhosa. Sem ira e nem contenda. Eu disse aos irmãos que muitas vezes as redes sociais são lugar sem dono, terra de ninguém. Às vezes você encontra aqui bonitinho, cantando ao Senhor, orando a Deus. Mas quando está lá na rede social, vira um demônio, brigando com todo mundo. Gente, nós podemos apoiar os políticos, mas nós nunca podemos esquecer que nós somos crentes. Eu me lembro que tinha aquele rapaz homossexual muito famoso no Brasil, que é político, Jean Willis. As pessoas entraram nas redes sociais, queriam que ele saísse do Brasil, começaram a xingar. O que ele faz é errado, e Deus vai um dia julgá-lo por aquilo que ele faz. Mas quando estivermos nas redes sociais, nós não podemos defender políticos cegamente. Ninguém cegamente. Devemos sempre lembrar que nós somos crentes. Somos crentes. Somos crentes. E devemos manifestar o amor de Deus também por meio de nossas redes sociais. Mas muitas vezes estamos defendendo os nossos políticos, ficamos cegos de raiva e começamos a xingar como se fosse uma coisa de crente. Gente, não é. É do diabo. Não estou dizendo que não pode defender. Pode defender. Devemos nos posicionar em favor da justiça. Devemos nos posicionar contra o mal. Devemos nos posicionar sempre. Mas quando estivermos nos posicionando, o nosso coração não pode ser dominado pelo mal também. Porque nós estaremos praticando, querendo acabar o mal, fazendo o mal. E não fomos chamados para isso. Que as suas redes sociais, você não fique lá, tão deslumbrado, que saia brigando com todo mundo. E acha bom. Eu tenho razão. Eu não levo desaforo para casa. São palavras que nós falamos. Parecem palavras boas, mas são cozinhadas lá no quinto dos infernos, para nos fazer ter justiça própria, para nos fazer esquecer que Deus nos pegou lá no lamaçal do pecado, quando não valíamos nada, quando estávamos perdidos nesse mundo, sem Deus, sem Jesus, quando éramos dominados pelos desejos da carne e pelo diabo, e nós nos esquecemos que Deus nos resgatou quando nós estávamos mortos lá nos nossos pecados. Então Paulo diz aqui, diga, Timóteo, aos irmãos de Éfeso, sejam homens de oração, que levantam mãos santas sem ira e nem contenda. Não estou dizendo que os irmãos não podem se posicionar, não podem brigar. Estou dizendo que nós não podemos brigar a ponto de pecar. Temos que nos levantar em favor da justiça. Temos que nos levantar em favor do oprimido, daqueles que não têm voz. Por exemplo, quando surge uma pauta dizendo, vamos aprovar o aborto, nós nos levantamos em favor das crianças que estão na barriga das suas mães. Nos posicionamos com firmeza, dizemos não, isso é errado, é contra Deus. Mas não esquecemos de praticar o amor de Deus. Seguindo, do mesmo modo, as mulheres. Do mesmo modo está dizendo o que eu li aqui anteriormente. Paulo está dizendo que as mulheres
devem continuar sendo mulheres de oração, devem continuar sendo mulheres santas, sem ira e sem contenda. Mas ele continua: se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas, vestidos preciosos, etc, etc. O que Paulo está dizendo aqui, nem que as mulheres devem andar mulambenta. Não está dizendo isso. Não está dizendo que as irmãs de Éfeso devem andar tudo descabelada, de qualquer maneira. Paulo não está dizendo isso. Até porque quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus se alegra quando as suas filhas se vestem bem. Me lembro de Jeremias, ele estava lamentando, estava chorando de tristeza porque a cidade de Judá havia sido destruída. Ele disse que os velhos não eram mais honrados. Ele disse que ele viu uma mãe com seu filho, e o seu filho pedia pão para sua mãe, e a sua mãe não tinha onde tirar o dinheiro. E uma das coisas que Jeremias também falou com tristeza, ele disse: olho para as moças, tudo esfarrapadas, tudo mulambenta, por causa da pobreza que havia entrado em Judá, por causa do domínio da Babilônia que havia entrado em Judá. Então, Deus tinha prazer que as moças de Judá se vestissem bem. Quando a Bíblia fala a respeito da igreja, ele diz que o Espírito Santo está na igreja, arrumando a igreja, como uma noiva é arrumada, para que ela pareça bonita diante de Cristo, diante do seu noivo, e realize o casamento. Então, o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui? Conforme eu disse ao início, nessa cidade, a adoração girava em torno da mulher, de uma deusa. Então, as mulheres dessa cidade se vestiam de modo licencioso para chamar a atenção dos homens, para que os homens olhassem para os seus corpos, desejassem os seus corpos, e assim conseguisse o favor da deusa Artemis ou da deusa Diana. Então, quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, diz: Timóteo, faz o seguinte, diga às irmãs da igreja de Cristo, para que elas se vistam de modo que as pessoas não sejam chamadas a atenção para os seus corpos, mas que sejam chamadas a atenção para as obras que elas fazem. Não chame atenção para o seu corpo, chame atenção para as obras de Deus em sua vida. Gente do céu, se tem um lugar que não é convertido, é nossa rede social. Postamos foto de biquíni, de sunga, está de bom tamanho. E a gente diz: você queria que eu fosse na praia de quê? De terno e gravata? Então eu vou do jeito que tem que estar na praia, de sunga, de biquíni, e coloco na rede social para glorificar a Deus que me deu essa bênção de viajar e banhar no mar. Gente do céu, que cristianismo é esse? Que fé é essa? Onde vocês estão aprendendo essas coisas? De Deus não é. Não é. Paulo diz: olha, não chamem atenção para os vossos corpos. Não está dizendo que você não tem que cuidar. Não está dizendo que não tem que fazer exercício. Não está dizendo que não tem que fazer esporte. Mas se vistam de modo que não chame atenção para os vossos corpos. Eu sei que, assim, cada lugar do mundo tem as suas coisas que as pessoas apreciam. Por exemplo, os americanos, para eles o mais importante é o seio da mulher. Aqui no Brasil, geralmente o mais importante é o traseiro da mulher. Geralmente, quando vão fazer foto, tem que fazer foto sempre mostrando essa parte, chamando a atenção para esse atributo feminino. Paulo chama a atenção. Não chame a atenção para os vossos corpos. Chame a atenção para as obras que vocês fazem.
as obras de Deus em suas vidas. Chame atenção para isso. Não está dizendo que tem que andar mulambenta, não está dizendo isso. Mas quando vestires, vista-se de modo que não chame atenção para o vosso corpo. Eu sei que todos nós gostamos de ser apreciados. Gostamos que a pessoa nos ache encantador. Que a nossa esposa olhe para a gente e diga qualidades que vêm na gente. De igual modo, a esposa espera que o marido faça isso. E nós devemos praticar isso dentro de casa. Porque rede social é um negócio. Às vezes falta no marido falar para a esposa algumas coisas. Aí aparece um camarada, fala aquelas coisas para a mulher. Ela fica tão encantada e vai indo. E um lugar facinho, mas muito fácil, para mandar fotos sem roupas, pelados. Porque nós imaginamos que estamos no oculto. O que tem de jovens de nossas igrejas que ficam trocando nudes é uma coisa assustadora. Que às vezes imagina, não, ninguém está vendo, sou eu e ele e tal. E somos tomados daquele desejo, aquela paixão, e nós mandamos, trocamos. Acontece também com os homens casados, que às vezes não escutam palavras de apreço, ouvem de uma pessoa, ele já fica todo serelepe lá na rede social, conversando e entrando no laço do diabo. Queridos irmãos, não chamem atenção para os vossos corpos. Chamem atenção para as vossas obras. E é uma coisa revolucionária o que Paulo falou nesse texto. Porque as mulheres, naquele tempo, eram vistas como incapazes de fazer boas obras. Eram vistas como incapazes de sabedoria. Paulo está dizendo não. As mulheres de Deus devem ser sábias e devem manifestar boas obras também. Seguindo, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito que tome autoridade. Versículo 13, porque foi primeiro formado Adão e depois Eva. Queridos, vou falar aqui rapidamente sobre esse Adão e Eva. É uma coisa assustadora. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 6 ou 8, não me lembro, certo? Que a cobra está conversando com a mulher. Nós muitas vezes ouvimos, às vezes nossos pastores falam, não, Adão estava trabalhando. Não estava não. Adão estava bem do ladinho dela. Bem do lado mesmo. Adão ficou em silêncio. É um silêncio que nos atormenta enquanto homens. Muitos de nós homens, quando estamos diante de um problema, nós ficamos calados. Alguns ficam amuados 2 dias, 3 dias, zangado lá com a esposa. A esposa chega para falar e está zangado, igual Acabe estava quando Nabote negou a vinha. Acabe virou o seu rosto para a parede e ficou naquela posição, zangado, amuado, um tempo lá. Muitos homens sofrem disso. Esse silêncio que afetou a vida de Adão. Adão estava bem do lado da esposa. É por isso que o pecado de Adão é maior, é mais grave. Porque Paulo diz aqui nesse texto que Adão não sentiu-se tentado. Ele olhou para a fruta, uma fruta qualquer, tem tanta fruta aqui, não sentiu tentado. Eva, diferente de Adão, ela foi tentada. Então Paulo está aqui chamando a atenção. Cuidem das vossas línguas. Fala para as mulheres de Éfeso cuidar da sua boca. Não fique falando muito. Não converse demais, não. Não converse demais nas redes sociais. Cuide-se. Veja, às vezes a gente é dominado por esse vício. Então nós temos que treinar o nosso coração para que ele não caia nesse vício. Eu, por exemplo, o que eu tenho tentado fazer
Quando eu chego em casa, eu coloco no modo avião o meu celular, para eu ficar pelo menos 1 hora ou umas 2 horas sem mexer no celular. Tem pessoas que mandam mensagem, algumas mensagens eu vejo e disse, não, vou só responder amanhã. Porque às vezes é uma coisa do trabalho, é uma coisa de serviço e não tem urgência de responder naquela hora. Muitas vezes nós não temos esse cuidado. Dormimos com o celular, acordamos com o celular, fazemos tudo com o celular. Não convém. Nossa adoração nem fica tão boa assim. Tirando as pessoas que têm que cuidar das mídias da igreja, eu não entendo por que todo mundo da igreja tem que estar com o celular, fora o pessoal da mídia. Por que nós temos que fazer igual os fariseus faziam? Eles oravam nas ruas, porque eles tinham horários fixos de oração. Se desse meio-dia, ele ia numa esquina e ficava lá, e orava alto, para todo mundo ver que ele estava orando. E nós fazemos isso, adoração quente aqui e tudo mais, e deixamos de adorar, deixamos de desfrutar aquilo que Deus está nos oferecendo. Nós podemos ficar alguns minutos sem, mas se nós não tomarmos cuidado, o celular toma conta de nós. Como dizia um pastor que estava estudando psicologia, quando o WhatsApp saiu do ar no Brasil, teve gente que se matou, porque não conseguiu ficar sem o WhatsApp. Estava desesperado, como se toda a vida nós vivêssemos com o WhatsApp. Você lembra alguns aqui, na época que não tinha celular, depois do celular tijolo, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Orkut. Aí depois veio Orkut, Facebook, Skype, WhatsApp, Telegram, por aí vai. Nós podemos nos controlar em relação a isso. Deixe ele, às vezes, 30 minutos, se você está muito viciado, mas não deixe as redes sociais tomarem conta da sua vida. Então se lembrem, Paulo estava aconselhando a Timóteo, para que Timóteo dissesse à igreja que os homens e as mulheres da igreja devem ser diferentes dos homens e das mulheres do mundo. Paulo diz que devemos ser pessoas de oração, homens de oração. E o homem mais macho do mundo era um homem de oração, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o homem mais macho, mas era um homem que orava. Era um homem que buscava a santidade. Vamos buscar, vamos desenvolver a nossa vida espiritual. Deus deu essa responsabilidade a cada um de nós. Meu amigo dizia o seguinte, quando ele aconselhava as meninas: case com um rapaz que passou da oração, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, e não conseguia falar mais nada. Disse, olha, ore com homem que ore mesmo, de verdade, que saiba conversar com Deus, não apenas que fique no meu pai para sempre. Sejamos esses homens de oração que amam a Deus e que vivam uma vida de santidade, que honre e glorifique o nosso Deus. Deus os abençoe em Cristo. Eu devolvo a palavra ao pastor Juscelino.